Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Hotel Connection. Chegamos à 12ª edição e, ao longo desse tempo, já trouxemos aqui algumas das principais lideranças do setor, como o Eduardo Gestas, Tieko Aoki, Francisco Costa Neto, entre tantos outros, ao longo de um ano aí de programação. Hoje a gente vai trazer um convidado especial. Todos são especiais, mas esse é também, porque ele celebra junto com a gente um ano, né, de programa. Ele, 25 anos da empresa dele. Então, queria chamar aqui Caio Calfá, por favor, fundador e diretor da Caio Calfá Consulting, presidente da DIT Brasil. Tudo bem, Caio? Tudo bem, muito obrigado. Por favor. Como a gente sempre faz, a gente traz um time aqui para sabatinar o nosso convidado. E hoje a gente tem o Francisco Costa Neto, diretor da Beta Advisory. Tudo bem, Neto? Obrigado. Por favor. E hoje, pela primeira vez, aqui a gente sempre está no empreendimento da Accor, mas é a primeira vez que um executivo da Accor vem aqui compartilhar com a gente esse momento. Rômulo Silva, por favor, diretor de desenvolvimento de franquias da Accor. Tudo Beleza? bem? Joia. Obrigado. Por favor. É bom aqui que todo mundo se conhece, o mercado é pequeno, um pouquinho pequeno, então todo mundo se conhece, isso é uma maravilha. Antes de a gente começar, Caio, eu vou fazer uma pergunta bem difícil. 25 anos de empresa, e quantos milhares de projetos aí, estudo de viabilidade você já fez? Boa noite, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, exatamente quando você está celebrando o ano. É uma honra, é uma data especial, como você disse. Dois grandes amigos, o Neto e o Rômulo, cada um deles eu conheço há mais, a gente se conhece há mais de 15 anos, frequentam muito as nossas reuniões, tanto da DIT quanto do Secov, são parceiraços, ajudam muito o setor. Escolhi bem. Escolheu mesmo, não poderia ser melhor. Número de projetos. Quando a gente começou esse ano, eu falei, mas precisamos celebrar os 25 anos da nossa empresa. Então, fizemos algumas ações. Uma delas foi exatamente contar os projetos que a gente já fez. Chegamos a mais ou menos 700 trabalhos nesses 25 anos. Aí tem trabalho pequenininho e trabalho grande. Enfim, tem de tudo. Aí tem desde uma pequena pousada até um grande bairro turístico, por exemplo. Então, e a gente veio aprendendo cada vez mais esses anos todos com os nossos parceiros, com os nossos companheiros, com o mercado, com a vida, enfim. Sim, com certeza. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem muita literatura sobre planejamento de empreendimentos imobiliários turísticos. Praticamente não tem literatura sobre isso. Então, a gente tem que ir fuçando. Tem que no empirismo. Vai, aprende, olha, ajusta. Pegando um pouco de metodologia americana, especialmente para estudar hotéis, mas usando muito a nossa experiência para aprimorar essa metodologia e aplicar num mercado tão incerto, Era o que eu ia colocar. tão maluco quanto o nosso. Você fazer previsão no Brasil, prevendo 10 anos na frente, é mais ou menos como você prevê uns 200 anos na Inglaterra. Você estabeleceu um empreendimento e prevê os próximos 200 anos da Inglaterra, que é mais ou menos o número de sobressaltos que nós vamos ter aqui e lá, é mais ou menos igual. Isso aí, por aqui aí. Em 10, lá em 200. Então, é difícil. Então, é mais difícil do que qualquer outra atividade, por exemplo, dentro da nossa área. Mas estamos orgulhosos dos 25 anos. Vamos lançar um livro também. Este livro, infelizmente, vai ficar para o ano que vem, para o 26º, que para o 5º não deu. Porque livro a gente interrompe, nunca acaba livro. Livro a gente interrompe e fala, chega, daqui para frente não vai sair mais nada. E fizemos, enfim, Você falou 700 projetos hoteleiros ou turísticos?
Na verdade, imobiliários, em geral. Tá. Imobiliários em geral, mas boa parte é de hotel e de imobiliário turístico. A minha origem é no setor imobiliário, né? Sim. Eu fui engenheiro civil, eu comecei a atuar em consultoria no final dos anos 80, ainda durante a década perdida, que, na verdade, foram uns 15 anos, eu nunca entendi porque chamavam de década perdida, quando foram 15 anos de crise, até 2014, até 94, quando teve Plano Real. o Plano Real, e comecei a atuar, nessa época, no setor imobiliário. Passei a atuar na área hoteleira quando deu aquele boom de flats, em 94, 95, que veio o segundo ciclo de desenvolvimento de flats, aí condotéis, foi aí que nós começamos a entrar mais de cabeça no setor hoteleiro. Vou aproveitar o gancho. Te antecipei ali um pouquinho, precisa ir preparando. Mas eu lembro até hoje que, quando saiu a regulamentação da CVM, eu fiz uma reportagem, acho que foi a primeira vez que eu te entrevistei, se eu não me engano. E a gente falou como você participou junto à CVM, como a CVM recebeu bem as demandas do setor hoteleiro, imobiliário, de certa forma, mas a gente vê um momento difícil hoje, né? O setor ainda está capengando, principalmente a corporativa, e onde se concentram os condotéis, dificuldade de distribuir, isso deve perdurar por mais algum tempo. O que vai acontecer com o condotel, Caio? Há futuro para ele com competição de short-term rental? Você acha que vai continuar atraindo desenvolvedor para isso? Eu acho que sim. É lógico, nós vivemos os 7 piores anos da história da hotelaria de negócios no país. Nunca tivemos nem na década perdida, nem antes, nunca tivemos nenhum período como esse de 2 crises em sequência. A primeira afundou totalmente. A primeira foi provocada por excesso de oferta e queda de demanda. Excesso de oferta por causa da Copa do Mundo, né? Nas principais cidades da Copa, houve uma super oferta de hotéis, especialmente no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Cuiabá, em várias das cidades aí que foram sedes, e algumas que não foram sede também, né? Interior, primeira cidade do Estado, segunda cidade do Estado, teve excesso de oferta. E, logo em seguida, com a crise do governo Dilma, teve uma queda de demanda acentuada de em torno de 20% a 25%, o que levou o desempenho hoteleiro lá para baixo. Nós temos aqui o Rômulo da Cor, que pode comprovar isso, pode confirmar isso. Foram Três, né? duas crises em sequência. Respirou, veio a pandemia. É o que você falou. Deu para tirar só o nariz para fora da água, entre uma e outra. E a segunda foi a Padical, né? A segunda foi a Padical, fecharam os hotéis durante 5, 6 meses, 4 meses, depende do local, depende da... E depois que abriram, cadê o hóspede? Exato. Né? Não tem economia andando, não tem motivo para viajar, inventaram um Zoom. As viagens já vão diminuir por causa disso, sem dúvida. Viagens de negócios. O Neto não concorda muito, não. Acho que ele está nadando de braçada não, lá. Viagem de lazer, não. De lazer, está tudo viagem bem. de lazer, não. Viagem de lazer vai voltar, tanto é que o fim de ano sim. Está bombando aí no nosso... Vai faltar hotel, vai faltar avião, como disse o nosso presidente da CVC. Mas viagem de negócios, muitas delas vão... O Zoom vai substituir. Eventos também não. Eventos eu acredito que vão voltar, como a gente tem visto os eventos da ADIT, todos eles cheios, com muito mais gente presencial do que online. E eu tendo a acreditar que o modelo híbrido vai se perpetuar. Eu acho até por questão de custos das empresas. O híbrido vai se perpetuar pelo seguinte, a gente também está pegando um público que não pegava. Então, alunos, estudantes, que não têm... Você democratiza, o capital, né? Democratiza, que não tem o capital para pagar uma inscrição num evento como o nosso. Eu recebo algumas mensagens emocionantes. A gente promoveu o ADIT Júris há 2 meses no Guarujá, no Casa Grande, lá do Guarujá, e eu recebi um WhatsApp, um e-mail, de 4 alunos assinando.
baianos, da Universidade Federal da Bahia, agradecendo por eles terem conseguido participar do evento online. E, como eles não tinham o dinheiro para pagar uma inscrição, eles dividiram por 4 e todos assistiram no computador de um só. E eles estavam vibrando com o que eles conseguiam. Não tem como mudar isso, Caio. Isso vai se perpetuar. Como é que eu posso tirar isso? Né? Aí você pega, no Adit Share do ano passado, lá em Gramado, teve gente da Argentina, teve gente da Colômbia, teve gente do Uruguai, teve gente do Peru. Todos online. Todos online, né? Até porque não podia viajar. Mas foi híbrido também, não foi? Eu não lembro. Como? Foi híbrido. Foi híbrido. Então, são, pelo menos, citando só 2 modelos de inscritos que podem assistir e que não vão vir presencialmente. Sim, o cara não vai. Eu acho que teve gente do México também no Adit Share. Mas, enfim, o mundo aproxima, né? E tudo aproxima. Mas você me fez uma pergunta, eu não estou fugindo Exatamente. da pergunta, não. Não estou fugindo da pergunta. Haverá Antes que você pergunte de novo, eu já te lembro. Né? O Condotel. O Condotel vai voltar. O Condotel vai voltar por um motivo muito simples. Os problemas são os mesmos. Não tem financiamento para hotel no país. Sim, eu ia complementar a pergunta. Não tem financiamento. Mas aí, eu entendo. Assim, de um lado, a gente tem a falta de funding, do outro, a gente tem a competição com outros produtos imobiliários. Né? Então, assim, ou a gente não desenvolve hotéis mais durante um tempo, pelo menos nesse modelo. Isso vai acontecer. É isso que vai acontecer. Nós vamos ter que dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. O que está acontecendo? Na cidade do Rio de Janeiro aprovou uma lei que permite transformar hotel em residencial. Nós estamos fazendo a mesma coisa aqui em São Paulo, na nossa vice-presidência do Secov. O Rômulo citou de hotel que vai sair no centro da cidade. Isso está acontecendo. Vários hotéis do centro da cidade estão sendo vendidos para serem transformados em residencial. Tem várias construtoras que estão se especializando nisso. A TPA, por exemplo, do Mauro Teixeira Pinto, eles compraram vários prédios no centro da cidade que eram hotéis e estão transformando em residenciais. Uma parte não vai poder fazer isso, é por isso que nós estamos criando uma lei para que possam fazer isso. Porque você regula mais ou menos o mercado, a performance no mercado, não pelo excesso de oferta, mas pela queda da oferta. Você tira produto do mercado, o resto que está no mercado tem um desempenho melhor. E depois, quando o mercado melhorar, e vai melhorar um dia, aí volta a construir de novo. Uma outra crise não, muito vai melhorar grave. Um dia. Aqui em São Paulo vai ser difícil por causa dos GNRs, né? Dos chamados GNRs que estão saindo, vão acabar competindo com os hotéis. São Paulo vai demorar mais. Não tivemos a super oferta na Copa. Sim. Não tivemos. Sim. Mas agora, com os GNRs, Tanto nós é que, estamos falando né, em milhares de apartamentos aí entrando no mercado daqui 1 ano, 2, competindo com os outros hotéis que já estão indo mal, que já estão com problemas, que vão demorar a recuperar. Mas, por exemplo, Caio, você vê maior penetração para condotéis em praças secundárias, talvez mais próximas a grandes centros, do que propriamente nas capitais, quando retomar, obviamente? Ou você vê que em grandes metrópoles haverá desenvolvedores apostando ainda no modelo? Depende para onde vão as empresas. Depende para onde vão as empresas. Né? Os hotéis de negócio, eles são construídos em praças onde a economia é forte, onde tem muito viajante de negócios, em locais onde eles queiram ficar. Também tem a máxima de que não adianta fazer hotel onde ninguém quer ficar, onde o hóspede não quer ficar. É terrível. Então, tem que ser onde eles queiram ficar. Né? Mas, enfim, o Rio está resolvendo o seu excesso de hotéis dessa forma, transformando em residenciais para depois retomar o crescimento hoteleiro quando o mercado permitir, quando a situação permitir. E São Paulo, eu acho que vai ter um problema grave com a entrada no mercado desses GNRs todos aí,
e esses empreendimentos de locação por temporada, competindo com o setor hoteleiro. Então, a hotelaria de negócios, até voltar a ter novos condotéis, por exemplo, na cidade de São Paulo, vai demorar. Perfeito. Vai demorar. Neto, por favor. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade aqui. Não, primeiro eu queria agradecer aí a ter essa oportunidade com o Caio. A gente se conhece há tanto tempo, Caio, como sua empresa nos ajudou na parte de estudos, quando eu estava na Viva como CEO, avaliações, o leque de produtos de uma empresa de construir. Eu estou aprendendo agora, Caio, seguindo o seu legado aí com a Beta, mas dá para fazer muita coisa com o capital intelectual. E vocês fazem muito bem. E depois, aí, quando eu saí na Beta, eu tenho o maior prazer de a gente já estar em 2 ou 3 projetos juntos. Abri a empresa em abril e a gente já está fazendo 2 ou 3 coisas juntos, que a gente trabalha muito consorciado aí com vocês. Então, o que eu mais prezo, eu acho, e o prazer de estar aqui é assim, uma palavra que me chama muita atenção, é a independência, Caio. Assim, para mim, você remete à palavra independência, que deveria ser a primeira missão de qualquer trabalho de serviços profissionais. Mas, muitas vezes, no Brasil, por o mercado ser pequeno, as oportunidades aparecem, a gente acaba, muitas vezes, se associando em projetos, e isso dificulta a independência e acho que o compliance level está ficando cada vez mais alto, as empresas estão exigindo isso, e você sempre teve essa postura assim, impecável de manter um nível de independência muito alto. E, para mim, acho que tem muito valor. Obrigado, né? Neto. Obrigado. Depois eu queria que você explicasse como é que você conseguiu fazer isso nesse mercado que a gente conhece e com as crises que a gente conhece, que o Vinícius acabou de mencionar. Mas o maior prazer estar aqui. Não, é a sua pergunta. Vamos lá, então. De fato, Caio, como você conseguiu se navegar, mantendo um consultor independente? Porque deve ter tido cada situação. E para quem gente, quem está montando qualquer tipo, hoje estamos na gig economy, cada um está autoprofissional, autônomo, legal e tal, prestando algum serviço, mas você é responsável pela sua marca, né? E por quem você é. E você já faz isso há 25 anos. Então, como é que você se guiou aí nessa direção para ajudar a gente aí, os mais novos aqui, a Estão fazer começando isso? agora. Estamos aprendendo agora, estamos querendo aprender aí. O Neto é desses consultores que entrou no mercado há alguns meses atrás, parece que está há uns 20 anos já no mercado, Neto, parabéns. Já está bem dentro do mercado. Naquela época que você estava na Viva, você ficava um pouco mais afastado, claro. Você era o presidente da Viva, ficava um pouco mais afastado, não entrava tanto. Mas eu nunca imaginava que você fosse entrar com tanta força, com tanta rapidez. Parabéns, parabéns. Como é que a gente seguia por essa filosofia, né? É uma filosofia, uma questão ética, uma questão que vem já de berço. Você vai ter que falar da sua mãe, né, para falar disso, né? Não adianta. Eu estou vendo que você vai ter que. Eu não a conheço, não conheci, mas eu queria, né, realmente, eu acho que é por aí, viu? Meu pai e minha mãe me ensinaram muito isso, mas basicamente eu tive alguns heróis, né? Como todos nós temos nossos heróis, né? E meu pai foi minha mãe também, mas eu tive um tio, irmão da minha mãe, que era, por ser mais jovem, né, que estava no meio do caminho entre eu e meu pai, que foi realmente um grande ídolo. E ele atuava na área de comércio exterior, mas basicamente como intermediador, enfim. E eu tive tudo isso dele, do meu avô também. Meu avô foi uma espécie de líder da colônia árabe por um tempo aqui em São Paulo, e tinha muito esse viés de honestidade, de retidão e tudo mais. Era quase militar a coisa, sabe? Mas tive também, durante a vida profissional, eu me inspirei muito em empresas de consultoria internacionais que estavam começando a vir para o Brasil quando a gente fundou a nossa empresa, tipo a Richard Ellis, tipo a Jones Lang LaSalle, a Cushman, a Colliers, várias delas estavam entrando no Brasil mais ou menos na mesma época.
E eles sempre usavam isso como lema, né? Assim, nós não podemos ter dois clientes, nós temos um cliente, ou é um lado ou é o outro lado. E quando você leva isso a ferro e fogo, você naturalmente... isso deixa a mensagem muito clara, né? Ou é um lado ou é o outro o lado. Se esse lado... mas eu não estou sendo bem remunerado por esse lado. O problema é seu. Você que cobre o que você acha certo por esse lado aqui, para ser bem remunerado por esse lado aqui. Mas você não pode ficar no meio. E nem segurando os dois. Isso eu aprendi com os americanos, né? Os americanos e os ingleses. Eu também faço parte de uma associação chamada RICS, Royal Institution of Chartered Surveyors. É uma entidade de 180 anos, uma coisa assim. Foi criada no Reino Unido para cuidar dos bens da coroa, para avaliar os bens da coroa. Então, são os consultores imobiliários do mundo. E, em cada país, eles têm um número de consultores que são convidados, não é, a pessoa só pode entrar lá convidada por alguém que está lá dentro. E eu faço parte dessa entidade que também tem isso como um dos lemas. Vinícius, é aquele negócio, tem que conhecer alguém que conhece alguém. Você entende? É isso. E geralmente tem que ter um título aí, né, da coroa inglesa. Mas network é tudo também. Mas tudo bem, esse é outro. Network é tudo. Network é tudo. Não, Ainda mais na área de consultoria. A RICS não tem muito network. Ela faz um evento só anual, normalmente no fim do ano. Não, mas você teve um network para chegar nela. Sim. Né? Mas é o que você falou, o mercado é muito pequeno. O mercado é muito pequeno. Né? E quando 25 anos no mercado pequeno, você acaba conhecendo todo mundo e mais alguns ainda. Né? Sim. Enfim, e uma outra questão, que foi uma vez, alguns clientes já me falaram, Caio, uma diferença de tratar com você que eu não vejo cifrãozinho no teu olho. Você abraça o teu cliente, né? Você ajuda o teu cliente, você quer ficar junto dele o tempo todo. Ganhar dinheiro com esse cliente é uma questão quase secundária para você. E, na verdade, eu quero ganhar o cliente e não o trabalho que aquele cliente está me levando ou me trazendo. Eu acho que isso ajudou muito também. Uma relação, eu normalmente tenho essa relação com o meu cliente, uma relação quase de amizade. Às vezes, sim, de amizade, de bastante amizade, às vezes. Às vezes, não. Às vezes não é amizade, é uma relação mais fria, mas é Próximo. É isso, eu acho, basicamente. Deixa eu... Desculpa, você vai... Só queria complementar, porque a gente estava até batendo um papo ali fora, e me veio... Isso mostra a sua ética, Caio, quando você estava comentando um assunto que você estava com um determinado cliente há décadas atrás, mas estava tendo um certo embate, porque, de certa forma, ele queria direcionar a pesquisa ou o resultado, até um momento que você chegou e teve que falar, espera aí um pouquinho. Chega um momento em que eu tenho que te dizer, acho que eu não sirvo para ser o seu consultor e você não serve para ser meu cliente. Então, assim, muito, né, direcionado, assim, mostra a sua ética, mostra a sua retidão, que você preza pelos números, preza pelo seu estudo, então mostra muita ética, isso é muito bacana. Obrigado, Rômulo, mas não foi com essa calma, não, viu? Eu imagino que não. Ó, a gente vai continuar com rasgação de seda aqui. A gente, não sei se você já viu o Hotel Connect, mas a gente traz sempre surpresas para os nossos convidados. A gente tem a primeira aqui agora. Roda aí, produção, por favor. Cara, estou muito feliz por mandar esse vídeo para você. Eu estava pensando sobre o que falar e eu lembrei de uma coisa, Caio, que quando eu tive a ideia de fazer o Nordeste Invest, a DIT e tudo isso, você foi a primeira pessoa que eu procurei, né? Você lembra bem disso? Eu fui no seu escritório aqui em São Paulo um dia, cheguei totalmente desavisado de clima, passando frio, né? E foi um dia muito legal, a gente bateu muito papo. E você foi o primeiro, a gente foi lá para o Salão Imobiliário de Lisboa, conversamos muito. E veja como a vida é, né, esse ciclo. Hoje você está aí como presidente da entidade,
Você fez parte de toda a vida da ADIT, sempre muito presente, tá? E, cara, eu só tenho a agradecer para você, especialmente porque agora, sem sombra de dúvida, a ADIT está passando pelo seu melhor momento. Muita gente dizia, né, que a ADIT era muito atrelada a mim, né? E hoje a gente pode ver que não, que ela ganhou o voo próprio. Está passando por um momento maravilhoso, né? E eu só tenho a agradecer a você por todos esses anos de parceria, de amizade principalmente. Você é uma pessoa fantástica, tá? E de sucesso agora cada vez maior na ADIT. Tá? Dito isso, Caio, eu queria fazer uma pergunta para você sobre multipropriedade, né? Você tem sido uma das pessoas mais ativas nesse setor, a quem o setor mais deve, né? À frente do Secov, lá da Vice-Presidência de Assuntos Turísticos, na própria ADIT, aprovou a lei, manual de multipropriedade. Fantástico o trabalho de regulação que você tem feito, tá? Mas, por outro lado, eu vejo muitos municípios começando a querer frear a multipropriedade, até impedir a multipropriedade. E eu tenho uma preocupação e uma dúvida, Caio. Será possível que a multipropriedade, né, pode acontecer com ela algo parecido que aconteceu com a superoferta de flats aqui em São Paulo, por exemplo? De alguma maneira, ela pode prejudicar os destinos turísticos, tá? Então, eu queria saber de você se a multipropriedade é diferente, né, de flats, né, se ela tem alguma questão específica que a torna diferente, e na própria gestão dos destinos, o que é que pode ser feito para ela ser cada vez mais um ativo, porque ela revolucionou o setor turístico no Brasil, né? A maneira de se fazer resorts, ela mudou totalmente com a multipropriedade e está dando um grande impulso. Então, os benefícios dela para o destino, eu não tenho dúvida que são enormes, né? Mas se você tem alguma preocupação com algum ponto negativo, então é isso. Cara, parabéns por tudo, pela pessoa fantástica que você é. Grande abraço, hein? Que coisa, hein, gente? Vocês são da... Ele estava comigo ontem, não falou nada, né? Gravou hoje ou ontem? Não vou falar. Não vai Tem mais para falar, vir tá bom. aí. Você vai gostar. Tá bom. O Felipe é um grande, o Felipe é um irmão. O Felipe, eu me lembro, esse dia que ele veio me visitar em São Paulo, o Felipe tinha vindo poucas vezes para São Paulo, até então, né? Estava um frio do cão, e ele veio de manga curta, tiritando os dentes. Eu fui buscar uma malha em casa para dar para ele, porque era num sábado, eu recebi ele no escritório, lá na Faria Lima, que eu tinha um escritório. E eu fui buscar uma malha em casa. O Felipe é desses caras que, aonde ele passa, ele vai deixando coisas boas, né? E não foi diferente com a ADIT. Eu sei, poucos sabem o que ele passou com a ADIT em períodos ruins, depois do estouro da bolha, lá em 2008, onde ele mesmo teve que socorrer a ADIT, ele e os diretores da época tiveram que socorrer. A ADIT, enfim, teve vários problemas que não foram oriundos da organização, mas foram patrocinadores que deixaram de pagar o patrocínio, enfim, foi muito difícil. O Felipe passou por momentos muito difíceis. Foi exatamente quando a ADIT deu o salto, apesar de estar em momento difícil, a ADIT deu 2 saltos. Quando ela abraçou os outros empreendimentos imobiliários, não só o imobiliário turístico, então foi o Complan, foi o ADIT Share, foi o ADIT Juris, foi o ADIT Invest e o qual que está faltando aí, esqueci. 6, né? Hoje a gente faz 6 eventos por ano. O ADIT Arc agora. E isso foi tudo da cabeça do Felipe. O Felipe foi criando cada um desses eventos. Nós estamos, pelo menos, no 10º ano de cada um desses eventos, né? O ADIT Invest ontem foi o 16º ano, que foi o primeiro, foi esse que ele citou, né? E é um baita cara. O Felipe é desses caras que teria que ser o ministro do turismo, sabe? Você está vendo que a gente está escolhendo bem aqui, muito da bem, bancada muito bem. aos vídeos, né? Muito bem, mas, de novo, eu não tô pensando na resposta, por isso que eu estou enrolando, não. É o seguinte, a multipropriedade, no relatório que a gente fez este ano, produziu este ano, se o pessoal tiver interesse em baixar o relatório, ele está no meu site, caiocalfá.com, disponível logo na primeira página de abertura. Está no Atelier News também.
Hã? Está no Atelier News também. É. Que bom. É um prazer. Está para ser Compartilhado, sem dúvida. compartilhado, sem dúvida. Sem trocadilho, né? O compartilhado, né? Tá certo. O Neto também foi um grande foi um dos criadores da multipropriedade no Brasil com o timeshare. A multipropriedade é um filhote do timeshare. E o exemplo de timeshare no Brasil era o Rio Quente, como é o Rio Quente ainda, né? O grande exemplo de timeshare no Brasil. Inclusive, o Neto foi a pessoa que falou para mim, Caio, cada um chama de um jeito, um chama de cota imobiliária, outro de fração, chama de multipropriedade. Foi você, não sei se você lembra disso, mas foi você que me falou isso. Que Tá cunhou aí o termo. o pai da criança. Cunhou o termo, então. Que, A gente, aliás, na é o época de termo... diferenciar de tempo compartilhado, né? Que é o tempo compartilhado, que é a Lei Geral do Turismo, Sim, que é um sim, dos é por 6 isso que eu modelos ia- de exatamente hospedagem da Lei de 2008 e o Decreto de 2010. Então, tinha que chamar de outra coisa. E a palavra propriedade tinha que estar envolvida, Tinha que estar porque, de envolvido. fato, é um Concordo. direito nome. de escritura. Né? Mas, enfim, do jeito que ela está crescendo no Brasil, e cresceu no meio de duas pandemias, de duas grandes crises, né? A pandemia, a crise da Dilma, fora da crise ela deve crescer muito mais, até porque está mais robusta hoje, legalmente, enfim. Está todo mundo falando disso no mercado e tal. É preocupante, sim, Felipe, é preocupante, sim. Eu não acho que dá para comparar com o Condotel, porque o Condotel é para investidor e a multipropriedade é para usuário. O Condotel tem um limite. Qual que é o limite? O hotel de negócios depende basicamente da demanda gerada pelos negócios. Não dá para você criar uma demanda nova, a não ser que você crie, por exemplo, um centro de convenções naquele lugar, por exemplo, leve uma grande empresa para aquele lugar, mas a demanda de negócio é criada, ela surge em função do que há de negócios naquela região. Demanda de lazer pode vir gente do mundo inteiro. Você pode criar lá um produto no Amazonas e vender para um chinês, um tailandês. Né? Você pode criar um prédio em Ipanema, ou Leblon, que nem você, onde você mora, e qual é o limite? O limite é o que você achar. Sim. Quanto vale um apartamento naquele prédio que estão vendendo da Gafisa, lá no Leblon, no último terreno da Vieira Souto ali? Quanto vale um apartamento? Quanto ele quiser. Se ele bota num anúncio lá num jornal de Marrocos, é capaz de vender. Eu tenho um primo que também trabalha no mercado imobiliário, ele fala assim, no Leblon, é curioso, moram 35 mil pessoas. Você quer morar lá? Não tem mais terreno disponível. Você quer morar lá? Você vai ter que pagar caro, não tem jeito. Isso não tem referência. Lei da oferta e da procura. Não tem referência. Isso vem do Paulo Gaudenzi. Paulo Gaudenzi, que foi o grande presidente da Bahia Tours, foi o grande secretário de turismo da Bahia na época do Antônio Carlos Magalhães, Paulo Souto e tudo mais, ele falava isso. No turismo de lazer, você pode criar uma demanda. No turismo de negócio, não. A demanda é aquela que está lá. Então, a multipropriedade, ter uma superoferta só se o destino for um destino que não tiver uma atração mais ampla do que uma atração regional. Mas você pega um destino como Gramado, o céu é o limite. Aonde que está a limitação de Gramado? Na estrutura física do município. Você não tem rua lá em Gramado. Tem mais carro do que rua. Trava tudo na época, nas altas temporadas. Você não tem água. Exato. Gramado não tem água. Você morou lá. Sim. E se acabar a água, como é que faz? Né? Tem um hospital. Tem um hospital. Um hospital, dos anos 50, os equipamentos também. Bom, e se der Vai ter que ir para uma Nova pandemia lá? Vai ter que ir para Nova Petrópolis. Não tem jeito. Pois é. Então, quando eu falo Gramado, também não é só Gramado, são as serras gaúchas, né? Mas o céu é o limite, por quê? Porque é um destino turístico que atrai gente do Brasil, gente de fora do Brasil, argentino, uruguaio. Então, assim, eu acho que eu já te fiz essa pergunta mais 10 vezes, mas eu vou repeti-la. O sucesso do Tem projeto... enrolado ele as 10 vezes. Né?
Com certeza. Mas você acha que tem que estar... O projeto de multipropriedade tem que estar conectado a uma atração ou um destino consolidado, senão ele vai ter mais dificuldade de... Isso sem dúvida, até porque você, Ele para não vender a transforma multipropriedade, um o destino. segredo da venda da multipropriedade é a velocidade. Quanto maior a velocidade de vendas, melhor o desempenho do seu empreendimento. E para você vender com velocidade, você precisa de gente, de bastante gente. É por isso que ele está normalmente ligado a um parque temático, a um parque aquático, uma Ou praia. uma cidade consolidada. Ou uma Sim. cidade bem movimentada, Campos do Jordão, por exemplo, na época certa. Enfim, tenho esse medo, sim, Felipe. Se você vê o texto de abertura do nosso último relatório, o último parágrafo, eu cito essa preocupação da superoferta e também dos empreendimentos construídos em locais sem infraestrutura, ou com infraestrutura pequena, não suficiente para receber aquele volume de público. Tá? Leis, prefeitos estabelecendo que não pode fazer multipropriedade, ele não pode fazer isso, na minha opinião, é inconstitucional. Segundo, quando o empreendimento é aprovado na prefeitura, ele é aprovado como um residencial, não como uma multipropriedade. Ele é um residencial puro, comum, igual a outro. A diferença é no cartório de registro de imóveis. Com a mesma densidade. Exatamente com a mesma densidade do residencial. E o prefeito não tem ingerência sobre a lei dos cartórios, que é federal. Então, o prefeito não pode... Na minha opinião, é irregular isso. Na minha opinião, isso é irregular. O mercado tem que se autorregular. Sim, mas não é dado ao prefeito ter Não, essa... sem dúvida. O que eu quis dizer, assim, o mercado... Há uma preocupação sobre a oferta, mas o mercado tem que caminhar e se autorregular, né? Sim. Se a gente pudesse ter uma regulação saudável, algum órgão, como nós temos no Condotel, nós temos a CVM, na multipropriedade não existe, porque você está vendendo férias. Então, não faz sentido, pelo menos por enquanto, a CVM Mas, ao mesmo intervir tempo, nesse também mercado. é uma oferta pública, né? De um imóvel. E para investidor. Sim. Para investidor. Aqui não é o caso. Aqui não é para investidor, é para concordo, morador. tudo bem. Tiro o que eu disse. Mas a gente não tem uma regulação. O Secov não é um órgão regulador. O Secov não tem, até por estatuto, ele não pode regular. Não tem como fiscalizar. Porque quando você regula, você tem que fiscalizar. Né? Mas eu acho que, cara, só entrando aqui, pulando aqui, acho que o Vinícius quer dizer que talvez assim, a gente realmente, como indústria, com 140 projetos, 28 bi de VGV, já deveria estar pensando em alguma guidance, algum comitê, para a gente tentar educar o mercado para os players que talvez estão falando ainda de investimento. Eu fui notoriamente muito, né, tive muita vontade de falar sobre isso, porque eu acredito muito que a gente pode estragar um negócio muito bom por players que estão falando de investimento, que não é investimento. É investimento em férias, investimento no seu bem-estar. Mas eu acho que a gente podia realmente criar um comitê dentro das associações, CEADIT, de ética e guidance mesmo, né? Como você já fez a lei, fez o manual, a gente tem que continuar esse trabalho. Eu acho que a responsabilidade é nossa e, assim, não, você já fez muito para o setor. Nós que temos que aqui pegar isso, e o conselheiro da DIT assume essa responsabilidade aqui também para a gente continuar esse trabalho que você fez, traduzindo isso em atos mais práticos para a gente poder ajudar o setor a se regulamentar. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que é justamente relacionada a esse tema de investimento e multipropriedade. A gente tem ouvido notícias de que tem empreendimento sendo desenvolvido com condotéis no modelo de multipropriedade. Então, um condotel, como foi falado aqui no começo, que um dia deve voltar, ou breve, rápido ou não, a gente não sabe, mas deve voltar. Mas a gente vê que uma das formas que os incorporadores estão buscando de diluir essa venda e ter uma venda mais barata é vender o apartamento fracionado, um condotel fracionado no modelo multipropriedade. A gente já tem notícias de que estão avançando com isso aqui em São Paulo,
E eu queria saber o que você acha, porque aí sim é investimento, né? A gente muda, não é mais residencial, a gente está falando de hotel mesmo, e para investimento, não como segunda moradia, segunda casa de temporada ou lazer, né? Eu acho que é possível, sim, mas é um outro produto. É um outro produto. Talvez não fosse nem chamado de multipropriedade, eu não sei. É um outro produto. Na verdade, é um condotel fracionado. Se aproveitou da legislação de multipropriedade, né, para dividir a matrícula, é isso. No fundo, é isso. E passa pela CVM, como Passa pela qualquer CVM. condotel. É aquilo que porque você ele falou. É um condotel, na essência. É o que você falou no começo. Vai aprendendo empiricamente, dá um desvio aqui, outro aqui, e cria-se um produto novo, entendeu? Isso é Brasil. A nossa empresa já já fez um trabalho desse. Nós passamos pela CVM, para uma incorporadora aqui em São Paulo, um empreendimento muito bem localizado aqui, numa das principais avenidas de São Paulo, principalmente para hotel, né? É um local ótimo para hotel, nota 10. Mas o produto acabou não sendo bem vendido, bem compreendido, nem pelos corretores. Nós fizemos 2 treinamentos amplos, equipe de corretores, de chefes de corretores, eram 20, 25 pessoas, todas elas com diplomas nas melhores faculdades americanas, europeias e tal, mas acabou não sendo bem absorvido, porque o tipo de venda é uma venda diferente da venda de um condotel ou de qualquer residencial, que é vendido por corretores de imóveis. O corretor, para vender um condotel, já tem que se preparar, porque ele está vendendo um investimento. Neste caso, ele está vendendo um investimento em frações. Então, é uma segunda preparação. E ele tem que saber das duas. Isso não foi conseguido naquele caso que nós assessoramos. Tá? No final, esse prédio saiu, está lá pronto, mas foi vendido para um fundo, o fundo todo comprou o prédio inteiro e terminou a obra. Esse segundo caso, que o Rômulo se refere, é um segundo caso que está para acontecer aqui no centro de São Paulo, e vamos ver o que acontece. Mas eu acho que o gargalo está aí, é o corretor entender isso, saber vender essa fração, e o preço de venda ser compatível com a rentabilidade que ele vai receber lá na frente. Sem dúvida. Porque ele teve que passar pela CVM também. E me preocupa, Rômulo, usar a legislação que não tem fim de investimento, que é a questão da multipropriedade, mas sim de uso para fins de investimento. A gente já tem problema suficiente nesse mercado de pessoas que estão usando, de fato, na mesa de venda, multipropriedade e insinuando investimento, né? Isso já é um problema e é ilegal. E, então, acho que isso, infelizmente, eu entendi a criatividade do incorporador, né? Mas me preocupa um pouco também, né? É verdade. E eu imagino a assembleia vai ser bastante animada também, né? Então vai ser super divertida. Como dizia o desembargador Capanema, a assembleia de condemônio, né? Condemônio. Bom, a gente tem mais uma, entre tantas outras que a gente vai ter ao longo do programa, mais uma. A gente pode até ir com 2 na sequência. Roda aí, produção. São 2 perguntas. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar com vocês no dia de hoje. Queria agradecer ao Ateliê News, ao Peter, ao Vinícius pelo convite. Para mim, para a Atlântica, é muito importante participar hoje aqui com vocês. Eu queria endereçar uma pergunta para o Caio. Caio, ao longo dos últimos meses, né, em função das restrições de viagens e da própria alta do dólar, a gente vem observando uma busca do turismo de lazer, né? Vem crescendo esse tipo de procura. Ele deu fôlego às ocupações de diversos hotéis no Brasil ao longo desse período. E na própria Atlântica, nós observamos não só uma busca do hóspede, né, por esse tipo de produto, mas também investidores com apetite para desenvolver esse tipo de produto hoteleiro, né, no segmento de lazer, né? Recentemente, a gente assinou 3 contratos voltados para esse perfil. Então, eu queria entender de você como é que você enxerga, né, o desenvolvimento hoteleiro no segmento de lazer, se isso é uma tendência, ela veio para ficar, e qual que é a estrutura jurídica que melhor se encaixa para desenvolver esse tipo de produto?
Oi, Caio, boa tarde. Eu tenho uma pergunta para você. Há uma oferta considerável nova em São Paulo dos chamados NRs, ou seja, os não residenciais. Imagino que uma boa parte dessa nova oferta tem uma vocação hoteleira. Então, minha pergunta é basicamente para saber a sua opinião sobre qual vai ser o impacto dos NRs na hotelaria de São Paulo. 2 perguntas em uma, então. Fácil, né? Vamos lá. Fácil. Bom, primeiro, o Ricardo, eu acabei de cumprimentar ele pelo contrato assinado agora com os Hotéis Transamérica. Parabéns, uma vitória, sucesso a vocês, muito obrigado pelas perguntas. Segundo o Abel, estava com ele ontem lá no Adit Invest. Abel tem sido um parceiraço nesses anos todos, Abel e a turma dele, por exemplo, o Rômulo aqui, ajudando muito trabalho, o mercado. Mais ou menos. Obrigado, Vinícius. Ajudando muito o mercado. Né? A COR sempre muito presente nas nossas ações, nas entidades, na ADIT, no Secov, ajudando muito. Uma empresa referência aqui no nosso mercado, né? Não tem o que falar. Líder, muitos desenvolvimentos, uma empresa referência, né? Exatamente. Muito bem. Turismo de lazer. Turismo de lazer, aconteceu um fenômeno na pandemia, no mundo inteiro aconteceu isso. No começo da pandemia, as pessoas saindo das cidades para buscar proteção. Indo para o campo, indo para a montanha, Foi o que eu indo para fiz, a praia, indo pra você Gramado. fez isso. Desde o começo, né, pelo Sim. que eu me lembro. Para buscar proteção, para se proteger da Covid. No segundo momento, aí descobriram que se o lugar tem uma boa internet, um bom sinal de celular, dá para trabalhar de lá, né? Mesmo aqueles que tinham filhos pequenos, as aulas estão online. Vamos para a Austrália. A Austrália não dava porque não podia voar para lá. Mas dentro do Brasil se fez muito isso, né? Nós comentamos agora alguns amigos comuns nossos que têm empresas aqui em São Paulo que moram no Ceará ou em Florianópolis, né? Enfim, esse movimento aconteceu por vários motivos. O primeiro foi a proteção, o segundo foi a qualidade de vida que eles estavam buscando, e o terceiro foi buscar uma convivência melhor com a família, aquela coisa toda. Eu me lembro que eu li no Estadão, segunda-feira passada, nós tivemos lá no Secov o Summit Imobiliário Estadão Secov. E eu participei, nós tivemos um painel de hotelaria, e quem foi o meu mediador foi o Circe Bonatelli, do Estadão. E eu perguntei para ele, eu comentei com ele que há um ano atrás, um pouco mais, 1 ano e meio atrás, eu li uma reportagem no Estadão que os imóveis em Woodstock, pela primeira vez na história, estavam valendo alguma coisa, porque nunca valeram nada lá em Woodstock. A única coisa que teve lá é o festival de rock, não tinha mais nada lá em Woodstock. E estavam valendo alguma coisa porque o pessoal que saía de Nova York ia morar lá. E, de repente, os caras estavam encantados porque subia o preço diariamente dos imóveis em Woodstock. Esse fenômeno aconteceu no mundo inteiro. Aconteceu no mundo inteiro e veio para ficar. Uma parte dessas pessoas vão continuar morando e viajando o tempo todo. Tá certo? Aquele movimento do cara que não tem mais carro, anda de Uber, é mais ou menos parecido. É o cara que não tem mais casa, de repente, e vai e fica morando em vários locais, e trabalhando, e tendo uma vida normal, mas cada semana, cada mês, morando num lugar. Eu acho que esse fenômeno veio para ficar. Viu, Ricardo? Eu acho que cada vez mais nós vamos ter uma sazonalidade menos acentuada nos empreendimentos de lazer. Isso é uma aposta que nós lá do escritório estamos fazendo. Eu queria complementar a pergunta dele, mas até estava em relação ao que a gente estava falando. Aí, para o desenvolvedor, né, desses produtos de lazer, esses resorts, o modelo jurídico vai ser o de multipropriedade, né? O que faz mais sentido para o momento, né? Porque só um abnegado para construir um resort e operá-lo. Sim, mas não só. Não, eu também concordo, mas o grosso do desenvolvimento. Eu uma vez ouvi o Neto falando isso. A gente pode criar produtos múltiplos, de vários modelos. Ter um resort, hotel convenções, hotel
de lazer, Tudo dentro de um pousada pequena de complexo. charme, um bairro turístico, uma multipropriedade, tudo no mesmo complexo. Cada um é para um público, timeshare, hotelaria convencional, no mesmo complexo. Tem um empreendimento que nós fizemos o planejamento lá atrás, chama-se Malai Manso, Incrível, na Chapada já estive dos lá. Guimarães. Incrível o projeto. Pois é, ali tem um resort com 300 quartos, Um residencial. convenções, a área de eventos dobrou, parece que vai dobrar de novo. Já entregou. Já entregou? Já entregou. Pois é. E tem 100 unidades habitacionais, uma parte é fracionada, uma parte é inteira, tudo convivendo no mesmo Sim. projeto, que eu não sei se tem timeshare, mas é capaz de ter timeshare também. Tá aí, não sei. É capaz E de ter. hoje nós estamos estudando a ampliação desse projeto, porque sobrou o resto da fazenda. Aliás, sobrou muito mais fazenda do que foi usada, né? E a gente está estudando a ampliação desse projeto para o dono da fazenda ali. Eu o conheci. Então, você coloca tudo no mesmo projeto e um não atrapalha o outro. Todos eles convivem bem ali. Acho que é perfeitamente possível. E os Acho que NRs? essa pergunta devia ser mais para o Neto do que para mim, mas E os NRs? os NRs são uma coisa Já é indesejável. uma classificação, parece que o cara está preso, né? Assim, o NR, né? Já é negativo, né? Só para colocar um pouquinho de humor aqui. Já parece que ele não tem nem personalidade, é um número, uma letra, né? Minúsculo ainda. exato. N minúsculo, R minúsculo. Então, desculpa, só para quebrar o gelo. Vai lá. O governo Haddad, ele quis criar um plano diretor em São Paulo que ajudasse a diminuir as distâncias do trabalhador para o trabalho, né, da moradia dele para o trabalho. Trazer o trabalhador para dentro da cidade. O jeito que eles encontraram, e nós, pelo Chekov, nós fomos contra. Fizemos inúmeras reuniões, audiências públicas e tudo mais, para melhorar essa condição estabelecida pelo plano diretor do governo Haddad. Qual que era o coração desse plano diretor? Ele estimulava a construção, a verticalização ao longo das grandes avenidas que são providas de transportes públicos De massa para... de massa. Como se nós tivéssemos um metrô fantástico na cidade que cobrisse a população inteira o tempo todo, né? Mas, enfim, de qualquer forma, a ideia era essa. Então, ele permitia que as incorporadoras construíssem 4 vezes a área, o que, para São Paulo, há muito tempo a gente não ouve falar nisso, né? Desde do plano diretor anterior ao governo Marta, em 2002, 4 vezes a área e mais. Ganhava mais 20% de área computável, sem precisar pagar outorga por isso, de graça. De graça, não, porque você vai construir, mas de graça em relação ao que precisa ser pago para a prefeitura. Desde que não fosse residencial. Então, você faz o prédio residencial, mas você ganha uns 20% de NRs, desde que não seja, por isso que é um não residencial. Nesse não residencial, você podia pôr qualquer coisa não residencial. Escritório. Os escritórios em São Paulo sofreram mais do que os hotéis nessas 2 crises. Por quê? Teve uma super oferta de escritórios, aí se inventou o coworking, aí teve o home office, juntou tudo. Se botar num ranking aí, shopping, laje corporativa e hotel. O shopping é previsto, porque Não, eu digo assim, quem sofreu mais? Fachada ativa. Não, quem sofreu mais nessa pandemia? Quem sofreu? Difícil pelo dizer, excesso né? também, pelo excesso também, o shopping. Todos eles sofreram muito. Mas escritório, eu acho que vai demorar mais até do que os hotéis para voltar, na minha opinião. Porque teve muita oferta e teve esse movimento em direção aos coworkings,
e os home offices são muito consistentes, né? Enfim, se bem que parece que já estão voltando, né? A própria XP, que tinha abandonado aqueles andares ali na Faria Lima para ir montar o escritório deles lá em São Roque, parece que já alugaram de novo no mesmo prédio da Faria Lima, outro andar, e vão precisar de mais espaço do que eles tinham, porque tem o distanciamento que não havia da primeira vez. Mas, enfim, é um movimento que está ainda se procurando qual que é a melhor alternativa. Eu acho que essa geração millennial, e já ouvi muito isso, que as empresas vão ter dificuldade de contratar para trabalhar fisicamente 7 dias por semana. Esse garoto, esse millennial, ele vai querer o trabalho híbrido. Ele trabalha 3 vezes na semana em casa e 2 vai para o escritório. Eu também ouvi falar isso e concordo. Eu concordo. Se bem que concordo, mas não tenho elementos para concordar, mas concordo. Eu acho que já está acontecendo, de certa forma. É. O cara não vai aceitar um emprego se não for assim. Eu também acho que é assim. Mas, de qualquer forma, o que sobra? Sobra hotel. Os GNRs vão ser ocupados, como o Abel falou, por empreendimentos que vão competir com os hotéis. Na verdade, não são hotéis puros, mas vão competir com os hotéis. Com a desvantagem de serem poucas unidades por prédio, porque é só os 20%. Então, são 20 apartamentos, 30 apartamentos, quanto muito 50, né? Eu acho que o maior que eu vi aí é de 50 apartamentos. Não é isso? É um problema, Abel. É um problema, não tenho resposta para isso, me desculpe. Mas vai competir diretamente com os hotéis. Em relação à localização, muitas vezes são até mais bem localizados que os hotéis, né? Em relação a valores, eu não sei como é que eles vão praticar. Poucos desses GNRs ficaram prontos, foram entregues ainda, vão ser entregues nos próximos 2 anos. Vamos ver. Eu acho que nós vamos ter que esperar um pouco mais para ter uma resposta mais firme sobre isso. Mas que vai competir, vai sim, Abel. E aí junta tudo. Junta o problema das 2 crises anteriores. Era o que eu ia complementar. Atrasa ainda mais a recuperação de preço e por aí vai. E ainda tem os short-term rental, né? Que tem prédios inteiros short-term rental, né? Posso colocar mais alguma coisa aqui? Eu sei que o prato está cheio, mas acho que a preocupação também com business travel nem é tanto também. O Zoom já foi, agora essa realidade aumentada aí que o Facebook saiu, cara, aí fica mais difícil ainda, entendeu? Porque esse é o que falta para os escritórios. E eu não estou dizendo que vai existir isoladamente, mas, de novo, é mais tecnologia entrando, facilitando essa interação que está faltando, tanto numa reunião de negócio, relacionamento, ou num cara que fica fora do escritório, que precisa estar no escritório, né? Então, acho que isso é um issue aí que, de novo, tem muitos fatores. Os hábitos estão mudando muito. Nós recebemos nesse fórum que a gente fez segunda-feira junto com o Estadão, no Summit Imobiliário, alguns desses novos gestores de empreendimentos comerciais desse tipo a própria presidente da WeWork participou de um painel lá. E existe uma nova tendência também, viu, Rômulo, você tinha comentado isso, de o escritório concentrar algumas pessoas chaves e as outras pessoas se fazer contratos com coworkings próximos das casas das pessoas, assim ela não fica com o problema familiar de estar fazendo uma reunião, late o cachorro, chora a criança, né? Mas, enfim, está trabalhando no local de trabalho e, ao mesmo tempo, está perto de casa. Eu acho que isso é uma tendência. Ela estava falando sobre isso. Eu estou chegando aos 43 em janeiro e nunca imaginei que as transformações fossem tão grandes e tão rápidas na nossa sociedade. A pandemia acelerou muito isso. Isso me impressionou muito assim nesses últimos meses, né? Nesses últimos 2 anos.
Antes da gente ir para o finalzinho do programa, em que a gente faz um ping-pong rápido aqui, que você só pode responder com uma palavra apenas, a gente tem uma última surpresa para você. Mas não pode chorar não, hein? Vai! Queria falar um pouco sobre o Caio Calfá hoje, aproveitando que são 25 anos da empresa que ele fundou e da importância que tem isso para o nosso mercado. E tem muito a ver com a primeira vez que eu tive uma grande conversa com ele, foi mais ou menos 2013, quando eu preparava a minha dissertação do mestrado. E eu vim conversar com ele sobre as histórias dos flats em São Paulo. E é impressionante como desde o primeiro momento, desde os primeiros autores, ele conseguiu fazer uma linha de tempo precisa, com nomes, datas, empreendimentos, mostrando que, desde lá, de 1980, quando surgiu o primeiro flat, depois veio a primeira onda, a segunda onda, ele já era tão relevante e significante para essa nossa indústria. E é isso. Parabéns, Caio, pelos 25 anos, por essa jornada toda. Você merece aí todas as felicitações. Oi, esse vídeo para o Caio hoje, ainda bem que eu já estou com um pouquinho de voz, eu queria dizer que estou muito feliz com os 25 anos da Caio Calfá. E talvez uma característica importante do Caio, nós estamos juntos há 40 anos, né? São 25 anos de Caio Calfá, eu vi todo esse processo começar. E o Caio tem uma coisa que ele sempre disse, que a palavra dele valia mais do que qualquer coisa. E talvez por isso a empresa dele se chame Caio Calfá, né? E é o nome dele que está à frente de tudo, com essa personalidade tão querida, tão amorosa e tão séria e competente. Queria dizer só que eu te amo muito e que a gente tem muito orgulho de você e de toda a tua trajetória. Te amo. Pai, feliz 25 anos da Caio Calfá. Eu tô muito orgulhosa de você, porque tudo que você construiu, você deve a você e você mesmo, sabe? Então toda a sua força de vontade, toda a sua persistência, sua resiliência, sua vontade, tudo que você se capacitou, que você correu atrás. Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que consegue unir as melhores coisas que eu conheço, que é a vontade de fazer o bem, de aproximar as pessoas e de ajudar, com a vontade de trazer cada vez mais luz a problemas que existem na sociedade, né? Então você trabalha para ir atrás, para abrir possibilidades, para fomentar negócios, para que as rodas comecem a rodar e sempre com muito amor, com muito carinho e com um coração lindo que você tem. Então eu fico muito emocionada de ver o quanto você já trilhou com a empresa que tem um aninho a menos do que eu e tudo que você desenvolveu até aqui e a pessoa que você é, que eu tenho a honra de chamar meu pai. Te amo muito e parabéns mais uma vez. E essa... Eu avisei, não pode chorar, hein? Bom, isso aqui, acho que o Neto estava aqui, se eu não me engano. A gente aprontou uma com o Thomas, lá da Noma. O cara... Bom, por favor, até eu senti a emoção, foi tão emocionante para ele, né? Mas parabéns, cara, do coração, cara. Que história. Obrigado. Gente, eu acho que eu sempre falo isso para as pessoas com quem eu me relaciono, que de tudo que a gente deixa na vida, o que a gente deixa de melhor são os amigos, né? Não dá para a gente... Eu jamais conseguiria viver... Primeiro, fazer alguma coisa que eu não gostasse. Eu jamais conseguiria trabalhar em alguma coisa que eu não gostasse. O caminho foi longo. No começo da consultoria, eu tinha que convencer o cliente que ele precisava de mim. Você não adianta mostrar a camisa que ele não vai gostar, né? Você tem que no convencer. começo? Os primeiros 15 anos. Vai? Mas valeu muito a pena, com algumas limitações. Eu tenho uma deficiência auditiva acentuada,
E eu só Isso passei... é bom, viu, Caio? Tem hora que isso é bom, viu? Eu queria a ter... gente Como é que você precisa faz ouvir o que isso? não Depois você me precisa, ensina, que eu quero ter essa habilidade aí com um pouco... Acho que não tenho experiência suficiente. É só mas, tirar o aparelho que cara, você não ouve. eu Né? acho Tá que deve certo. ser muito bom, viu, cara? Mas isso sempre me brecou, né, na vida, e a partir dos aparelhos eu comecei a dar aula, fazer palestras, e comecei a me sentir mais com coragem de aparecer, de fazer reuniões entre várias pessoas, porque eu não conseguia escutar. Né? Eu tenho 25% de audição. Então, tudo isso me ajudou, e ajudou, talvez, a fazer a coisa correta, né? Dar mais valor para as coisas. O fato de ter... eu sempre procurei as coisas fáceis. Né? Você vê que flat era uma coisa que todo mundo adorava, né? O mercado adorava. Timeshare, eu só procuro coisa fácil para Eu lembro fazer. até hoje, se você, como é que faz aquele estudo de viabilidade, né? Vem aqui no meu escritório aqui, porque esse negócio é meio complicado. Aqui você tem que vir aqui, eu lembro até hoje. Você só procura coisa fácil. Fácil para resolver. Mas fala vocês um pouquinho. me deixaram muito emocionados. Muito obrigado. Quantos anos de casado? Você só tem ela? Eu tenho... Não, só tenho ela, vale por uns 8, essa menina. Tenho um orgulho danado dela. Ela Trabalha na design área, não? gráfico. Designer, tá. Ela é design gráfico, tem uma agência de publicidade dela. Ela que faz toda a nossa publicidade. Que, aliás, tem uma voz. E canta muito bem, é verdade. Ela canta muito bem. A gente fez alguns shows juntos. A gente fez alguns shows juntos. Eu brinco de cantar, mas ela canta muito. Não, o Rômulo já foi nos nossos shows. E lotado, né, Rômulo? Impressionante. E ela canta muito bem. E ela tem uma agência de publicidade, está lotada de trabalho, no mesmo prédio nosso, o nosso prédio lá. A Liliana está num andar, eu estou num outro e ela está no andar lá embaixo. Está tudo em casa, então. E a minha casa é 2 prédios para o lado. Então, foi a primeira vez na vida que eu consegui fazer isso. Eu nunca tinha conseguido almoçar em casa, né? Então, mas muito obrigado. Me deixaram muito emocionados. Eu realmente não estou demonstrando a emoção que eu estou sentindo, mas estou mesmo. Eu queria fazer um agradecimento à Vanessa, ela que intermediou tudo aí, viu? Não dá bronca nela, não. Bom, é uma menina muito preciosa, Vanessa, viu? A gente já conhecia a mãe dela, e ela veio trabalhar com a gente. Não trabalhava na área, está aprendendo. Agora está fazendo as primeiras viagens. Não dá bronca nela, não. Ela que ajudou a gente. De jeito aqui. nenhum. Então vamos lá, o ping-pong final aqui só pode responder 2, 3 palavras no máximo. Quando criança sonhava em ser? Engenheiro. Sério? Sério. Foi? Sou indisciplinado para? Indisciplinado? Alimentação. Eu odeio profundamente. Falar o Corinthians, mas eu me segurei aqui, porque eu me lembrei que você está com a máscara do Corinthians. Mas eu sou carioca. São 2. Eu me lembrei, mas eu odeio o quê profundamente? Eu odeio a desonestidade. Tenho paciência para? Tenho paciência para realizar trabalhos profundos, né? Tipo escrever um livro, tipo ler um livro também. Eu confesso que eu coloquei essa pergunta de quando eu era criança sonhava em ser, eu achei que você ia responder cantor, mas tudo bem. Não, você falou criança. Criança eu queria ser engenheiro. Eu já um pouco mais velho, eu já queria ser cantor, mas aí já tinha aula de canto, aquelas coisas. Eu estou muito cansado de nada. Eu, por mim, continuo. Estou trabalhando hoje mais do que eu trabalhei na minha vida inteira. Quero continuar assim. Trabalho sábado, domingo, não tem dia, não tem... Vamos lá. De nada. Graças a Deus, de nada, porque tenho uma família ótima, tenho ótimos amigos, tenho um ambiente de trabalho fantástico dentro e fora do meu trabalho. Não estou cansado de nada, não. Quero continuar fazendo tudo que eu estou fazendo. Aqui sempre os convidados ficam, não, veja bem, quero uma resposta direta. Essa é uma palavra só, te dou só um tempinho para pensar. Melhor hotel do mundo.
Eu pensei que ele ia me perguntar em quem que eu vou votar o ano que vem. Melhor hotel do mundo. Que eu tenha ficado hospedado? Não, o melhor hotel do mundo. Não, então vou falar que eu tenha ficado hospedado, senão não sei dizer. Tudo bem. Tá certo? Hotel Pestana de Lisboa. E do Brasil? Praia do Forte Eco Resort, aí tem razões sentimentais, que agora é o Tivoli. Mas tem razões sentimentais que eu fui 4 anos consultor do Klaus Peters na época. O Neto, até fomos juntos numa viagem lá. Aliás, preciso falar de um negócio. E Praia do Forte Eco Resort, que foi o Klaus Peters foi quem me ensinou quase tudo que eu sei sobre resort. O que faltou, ele me ensinou. Tá bem, então. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Hotel Connect. Queria agradecer a presença do Caio. Muito obrigado. Parabéns novamente pelos 25 anos. Muito obrigado. Neto, contamos sempre com você aqui no programa. Obrigado, Cris. Rômulo, primeira vez, mas também contamos, hein? Obrigado do convite. Parabéns, Caio. Já deixo todo mundo convidado. O ano que vem, a ADIT vai promover 6 eventos e nós vamos ter de novo o ADIT Hotel ano que vem. Você lembra do ADIT Hotel, que nós só fizemos uma edição? Sim. Então, vai ter o ADIT Hotel provavelmente em setembro e vai ter o ADIT Share voltando à sua data original, que é final de maio, abril, começo de junho. Última semana de maio, primeira de junho. Esquece. E já sabemos o lugar que vai ser em Olímpia, o ADIT Share. Vale a pena. Para quem não conhece Olímpia, é um negócio impressionante como é que foi transformado uma cidade comum num grande destino turístico montado pela multipropriedade. Então, né? vou fazer o furo aqui. Então, nós vamos contar. Eu sou conselheiro da DIT, então acho que eu já conheço a programação de 22, que não está pronta ainda, mas o Caio vai dar um show no DIT Hotel. Ele vai cantar para nós, né? Nós vamos arrumar um piano aí Que de cauda e ele vai dar um show para a gente. Isso, acho que você não foi comunicado. Não te mandaram e-mail? Então, nós vamos contar com a cobertura, né? Aí, Vinícius, por favor. Da Telenews, por favor, Com porque certeza. vai ser um grande show aí no evento e a gente está contando aí. Depois ele conta para a gente. vez do, né, o Neto, tem que ser um do fez com a fazer filha, né? isso lá no Rio Não, mas eu Quente. acho que é isso que vai carregar o show, né? A gente já está contando com isso, né, Caio? Não precisa nem falar aqui. Eu achei que até deselegante, mas a gente já conta com a dupla, o duet, né? Isso aí. Duet, né? Nesse clima ótimo aqui, a gente acaba nosso 12º programa. Queria, antes da gente terminar, fazer um agradecimento ao R1, nosso parceiro estratégico aqui para a realização desse programa. A Oracle também, nossa patrocinadora. E também um agradecimento à Cor, nosso amigo Rômulo aqui, que sempre nos hospeda aqui no Novo Hotel Morumbi para a gravação do programa. Então, pessoal, até a próxima, sempre com esse clima aqui agradável com os nossos convidados. Até já! Obrigado, gente. Muito obrigado Tchau. por tudo, viu? Obrigado mesmo.